Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula da eletiva de Educação Financeira, Oficina do Tio Patinhas, que é o início para o meu nono ano e primeiro ano do ensino médio, né? Mas se você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo por um acaso e quiser assisti-lo, pode assistir à vontade também, mesmo se você não for do nono ano ou do primeiro ano, também pode assistir de boa, que não tem problema, tá? Mas, e se você for meu aluno, está aqui assistindo para fazer atividade, eu também espero que você assista e aprecie o vídeo e tire bastante aprendizado desse vídeo aqui, né? Que é justamente o assunto que a gente vai tratar hoje nessa aula, né? O que é aprendizagem, quais são os caminhos para aprender, né? Duas frases vão nortear a aula de hoje, né? Duas frases vão dar norte à nossa aula, que são elas: no pain, no gain e no brain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho, e sem cérebro, sem pensar, também sem ganho, né? E por que eu coloquei essas duas frases para nortearem aqui a nossa aula de hoje, né? Porque essas duas frases elas vão de encontro com a filosofia do Tio Patinhas, que ele diz o seguinte: ele conseguiu a sua fortuna por ser mais resistente que os resistentes e mais inteligente que os espertos. Ou em inglês, I made it by being tougher than the thugs and smarter than the smarties. Ou seja, né, ele conseguiu a fortuna dele sendo mais resistente, mais antifrágil, né, de novo, reforçando esse conceito para vocês, e mais inteligente que os espertos. Eu não traduzi os smarts por inteligentes, né? Coloquei a palavra espertos, porque muitas vezes na sabedoria popular, né? No conhecimento popular, muitas vezes a palavra esperto é associada à malandragem, a coisas desse tipo, né? Então, ele conseguiu a fortuna dele sendo mais inteligente que os que se acham espertos, né? Do que os espertinhos, por assim dizer, né? Por isso que eu preferi colocar essa tradução do que mais inteligente que os inteligentes, né? Mas serviria também, porque de fato você tem que pensar mais mesmo, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso. Você tem que pensar bastante, você tem que pensar mais mesmo, beleza? Então vamos lá. E por que estou dizendo isso para falar de aprendizado, né? Porque um dos grandes problemas de nosso tempo é que tudo, absolutamente tudo, tem de ser mastigado antes. Tudo tem que ser jogado em nosso colo de maneira fácil, né? Facilitar a literatura para que possamos entender de acordo com o nosso pretensioso bloco temporal, né? Isso é diferente de você fazer uma sátira, de você fazer pegar uma obra e fazer uma releitura dessa obra com o intuito de satirizar ou humorizá-la, né? É diferente. O problema aqui é quando você pega a literatura e já tem o intuito de não, vou pegar esse texto aqui e vou facilitá-lo para a juventude entender melhor. Mesmo você não está facilitando, você está destruindo a possibilidade de da pessoa conhecer a obra original, né? Colocando a sua interpretação naquilo. Então, tem esses problemas, né, essa tentativa de facilitar tudo, né, purificarem a linguagem de tudo que possa ser considerado uma ofensa, para que nosso coração e mente não seja horrorizado, né, e devido a tudo isso, né, eu percebi certa dificuldade também nos meus alunos, falando com eles aqui agora, de fazerem uma atividade que eu pedi, que era para eles começarem a pesquisar maneiras, pesquisar meios, né, de fazerem a organização do planejamento deles, né, de seja financeiro ou para realizar qualquer objetivo, né. E muitos se sentiram perdidos, e muitos se sentiram sem saber o que fazer, né. Então por isso que eu decidi fazer essa aula aí, devido a todos esses problemas que eu identifico, né, que tudo tem que ser jogado de forma mastigada, facilitar literatura, né, purificar a linguagem, e esse problema da falta de ímpeto das pessoas, né, de querer buscar também mais por elas mesmas o conhecimento, né.
Então vamos lá. O que vem a ser aprendizagem? Opa, antes de falar o que vem a ser aprendizagem, e tudo que eu estou falando vai de encontro também com o que eu já expliquei um pouco na aula anterior sobre a palavra paciência, né? É, porque a gente só obtém paciência se a gente entende, né, que certas coisas vão ser doídas para se conquistar e que certos sacrifícios, certas escolhas é, vão ter que ser tomadas, né? É, não adianta eu querer aprender inglês, por exemplo, se eu não tirar parte do meu tempo para ler livros em inglês, para tentar fazer exercícios de interpretação em inglês, para fazer exercícios de gramática em inglês. Então não tem jeito, né? Tem que ter essa noção, sim, de que certos sacrifícios, certas escolhas terão que ser tomadas para poder colher, né, no futuro, né? E por isso que a aula anterior e essa aula se complementam. Então, falando isso, o que é aprendizagem? Aprender vem do latim aprendere, que é agarrar, tomar posse de. Ou seja, aprendizagem é o processo pelo qual as competências, habilidades e conhecimentos, comportamento ou valores são adquiridos como resultado de estudo, experiência, ou seja, prática, formação, raciocínio e observação, né? E por que falar disso numa aula de educação financeira? Apesar de eu já estar respondendo isso desde quando o vídeo começou, né? Porque a educação financeira ela trabalha três habilidades, né? Três competências aqui: a capacidade e a habilidade de se planejar, né? O planejamento, a disciplina e saber eleger prioridades, né? Porque sem planejamento é impossível atingir patamares mais elevados de qualidade financeira, de vida, de realização de algum sonho ou meta. Saber planejar é algo importante para todas as atividades. Quem sabe de fato planejar, levando em conta as variáveis, o ambiente e as metas a serem atingidas, faz o sucesso algo natural. E a educação financeira mostra que boas escolhas, controles bem feitos e foco fazem toda a diferença. Porém, esse planejamento que eu estou dizendo aqui, que a gente diz em educação financeira, não é um planejamento governamental, não é um planejamento de Estado, algo grande desse tipo. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue organizar nossa própria vida, mas acha que pode planejar o destino de um país. Loucura total. O planejamento que eu estou dizendo aqui é um planejamento individual, um planejamento pessoal para atingir e realizar os seus próprios sonhos e metas. É como aquele exercício que eu passei para vocês construírem a lousa de tempo na aula de tecnologia, né? Como eu posso dizer, aquele exercício ele pode ser aquela ferramenta pode servir a todos, né? Pode servir a todos, ajudar a organizar o seu próprio tempo. Mas o conteúdo daquela organização é totalmente individual, é totalmente pessoal. Eu não posso falar para vocês organizarem o tempo de vocês, né? Usando aquela ferramenta para colocarem o meu tempo, a minha agenda, porque isso não atende os seus anseios, não atende as suas metas, né? Não atende o que você realmente quer e precisa fazer, né? Vai atender a minha, né? Então, as ferramentas elas podem ser as mesmas, né? A gente pode ensinar as mesmas ferramentas, utilizar as mesmas ferramentas. É como o computador, né? Tem gente que vai usar o computador para ver filme, para assistir anime, né? Para ler livro, para ler mangá. Tem gente que vai usar o computador para trabalhar, para estudar línguas. Tem gente que vai usar o computador para vadiar, né? Então tem gente que vai usar o computador para N coisas, é ferramenta, né? Então a ferramenta ela depende muito do seu uso e ela serve para atender os seus desejos e os seus anseios, que isso fique muito claro. E por isso que o uso é, de responsabilidade de quem o faz. Não é da máquina. Não é a máquina, não é a tecnologia que distanciou o ser humano e que fez ele ficar mais antissocial. Isso é baboseira. Isso é da própria escolha do ser humano. Né? Aliás, tem uma imagem muito interessante que depois eu posso compartilhar com vocês.
de que pessoas com a cara no celular, né? E embaixo pessoas lendo jornal dentro do ônibus, sem conversar umas com as outras também. Então, não é a ferramenta que distancia, não é nada disso. Tudo são bobagens, né? Depende do nosso uso, né? E por que o planejamento tem que ser também feito de forma pessoal? Essa organização tem que ser de forma pessoal, mesmo que você use as mesmas ferramentas que eu possa estar ensinando para todos os alunos, mesmo que você use o Excel, mesmo que você use é, o agenda, mesmo que você use lousa de mês. Por que esse planejamento ele é pessoal, né? Porque é para realizar o seu anseio, o seu objetivo, tal como os investimentos, né? Existem investimentos para agradar praticamente todos os tipos de perfil, né? Tem pessoas que estão mais conservadoras, não no sentido político da coisa, né? Não digo aqui no sentido político da coisa, mas comedidas, assim por dizer, né? Com o próprio dinheiro, tem medo de perder e tal. E para esse tipo de pessoa existe e que investimentos em renda fixa, que eu vou explicar provavelmente em outras aulas aqui da nossa eletiva, né? Tem pessoas mais arrojadas, mais moderadas, que conseguem aguentar um pouco mais de risco, né? E por isso vão para a renda variável e tal. Então, você tem investimentos que atendem certos perfis também, né? Claro que uns vão ter mais resultados que os outros, mas isso aí é normal, não é um problema, né? A gente tem que parar com essa coisa também de ver a desigualdade só como algo negativo, né? Vai ter desigualdade em resultados, vai ter desigualdade em bem materiais, devido também às escolhas das pessoas, aos gostos das pessoas, né? Tem gente que gosta de ler, então vai ter mais livro dentro de casa. Tem gente que não gosta de ler, para que ela vai comprar livro? Ela não gosta, ela vai gastar dinheiro à toa, né? Então, hum, então a gente tem que ver esse planejamento tudo como algo individual e pessoal, né? A desenvolver a nossa capacidade de planejar a nossa própria vida para realizar os nossos próprios anseios e objetivos. Seja esse anseio nobre ou egoísta, não interessa a mim, não interessa a ninguém. Interessa só a você a fazer esse planejamento, entendeu? Porque, como eu já expliquei em outras aulas, de toda maneira que você vive, você vai estar contribuindo de alguma forma também, né? Porque ao comprar alguma coisa, você está financiando aquela cadeia produtiva, logo você vai ajudar a gerar emprego. Então, não tem, não tem, não existe essa preocupação, né? Pelo menos em economia, para se dizer, né? É uma outra discussão, um outro tipo de discussão que não cabe aqui fazer. A outra habilidade, né, espero que tenha ficado claro a questão do planejamento, que ele, apesar das ferramentas serem as mesmas, né, ele tem que ser individual, né, voltado à realização dos seus próprios anseios, metas e objetivos, né? E a disciplina. Aí a próxima habilidade que a gente vai falar, a próxima competência é a disciplina, né? É comum a gente ouvir de amigos e pessoas próximas taxarem a atual geração como pessoas indisciplinadas. Porém, contudo, aqui eu coloco uma reflexão, né, que talvez possa não agradar muita gente, mas tudo bem, que é como foi passada a questão da disciplina para a nova geração, né? Muitas vezes a palavra disciplina foi passada como algo autoritário, como algo ditatorial, como algo que tolhe a liberdade, né? E não foi passada como a disciplina é a organização da própria liberdade, é a organização do próprio caos interior. Não foi passado dessa maneira, foi passado da maneira que distancia a pessoa de se tornar disciplinada, porque ela entende tal coisa como perda de liberdade, não como organizar o próprio caos interior, não como próprio organizar a própria liberdade, né? Então, pois bem, se a disciplina não for exaltada pelo de fato pelo que ela é,
e trabalhada já na juventude, os novos adultos acabarão por criar desculpas para justificar os seus próprios fracassos. E a educação financeira mostra de maneira muito clara e palpável o poder que a disciplina tem em nossas vidas. Né? Gosto de ver a educação financeira e a prática de esportes como formas eficientes de ensinar aos mais novos como a disciplina é fundamental para o sucesso. E oferecer às crianças maior espaço para esses temas nas escolas seria importante. E por isso que eu trago aqui, né, seletivo, esse tema para vocês, né? Para que as novas gerações alcancem resultados melhores, né? E esses resultados melhores não é algo coletivo, por assim dizer, é algo pessoal, né? Para você conseguir realizar suas metas e os seus objetivos mesmo, entendeu? Você precisa ter essa disciplina, essa organização, né? Da sua própria liberdade para você conseguir obter tempo para fazer e realizar as suas coisas, entenderam? E outra capacidade, outra coisa que a gente tem que aprender, né, é saber eleger as prioridades. Quem acompanha um jovem no dia a dia percebe que, em geral, eles têm dificuldades em eleger prioridades. E é normal buscarem diversos objetivos de uma vez e muitas vezes não conquistarem nenhum deles, né? E a educação financeira, essa matéria, ela mostra como é fundamental definirmos muito bem nossas prioridades, ao mostrar de maneira direta aos mais jovens que eles podem optar por consumir com consciência e construir com inteligência a própria independência financeira, né? A própria independência relacionada ao dinheiro e tal. E assim conquistar as outras liberdades também. E fica claro que prazeres momentâneos podem prejudicar objetivos realmente importantes, inclusive no longo prazo, né? Aí você junta essas três habilidades aqui, né? Porque mais pra frente vocês vão entender porque é importante, né? E para você desenvolver essas habilidades, como outras que queiram, tem que ter ciência de uma coisa. Como Michael Jordan diz, temos que ser fiéis aos nossos planos. Não existem atalhos. Não existe caminho fácil. No pain, no gain. No brain, no brain, no gain. Sem dor, sem ganho. Sem pensar, sem ganho. Né? De alguma forma, você vai ter que se esforçar. Não existem atalhos para qualquer lugar aonde vale a pena ir, como também diz o escritor brasileiro Paulo Coelho. Né? Tem um livro dele que eu aconselho a leitura, é uma ficção muito boa, que é o Diário de um Mago. Por isso estou falando sobre o que é aprendizagem em seus caminhos, né? Porque você não vai aprender inglês ou outra língua se não se esforçar nessa tarefa. Você não vai aprender a desenhar se não pegar um lápis e começar a praticar. Você não vai juntar dinheiro se não controlar suas emoções e seus impulsos. Você não vai se tornar mais responsável enquanto não parar de aconchegar-se no colo da culpa do outro, da expressão da culpa do outro, né? Então você tem que começar a perceber isso. E por isso que no vídeo anterior, ao vídeo da paciência, onde eu explico que é ativo, que é passivo, né? E eu coloco umas frases do Robert Kiyosaki para a gente refletir, eu falei sobre o que vem a ser educação, que é, na verdade, a gente alcançar a nossa própria autonomia, né? E para você alcançar a sua própria autonomia, você precisa se tornar mais responsável pelos seus próprios atos, pelas suas próprias escolhas, entendeu? Continuando aqui. Mas com isso, então, professor, você está dizendo que eu não posso me divertir, que eu não posso jogar às vezes, que eu não posso ler um quadrinho, que eu tenho que só focar, 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 focar? Não, de forma nenhuma, né? Aquelas três habilidades, o planejamento, saber elencar prioridades e disciplina, não são para você deixar de se divertir, mas são para você conseguir se divertir com um pouquinho mais de segurança, né? Com isso eu quero dizer que temos que colocar o nosso pé no chão e a cabeça nas nuvens. E aí que entra o próprio planejamento pessoal, seja do tempo ou das finanças, para encontrar um equilíbrio entre o que deve ser feito e o que quer fazer.
Entenderam? É essa a importância da coisa, é essa a importância de desenvolver essas habilidades, de se desenvolver disciplina, né? Para você conseguir realizar o tanto que é de dever, tanto que é de lazer, né? E por isso eu vou trazer esse vídeo aqui para que essa reflexão fique um pouco mais clara para a gente, né? Vamos assistir? Is this jar full? And is it full now? And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Bom, né? Então como se dá a aprendizagem, né? Tal como no esporte, se dá por meio da ração. Ela não depende só do professor, ela depende também da sua vontade, da sua disposição para aprender algo, seja esse algo que for. E é extremamente difícil ensinar quem não quer aprender, seja esse aprendizado o que for, né? Ele depende da própria ação, né? E por isso eu aqui vai algumas dicas, né, para vocês. Tomem notas, leiam e comecem aos poucos a quererem buscar também de forma autodidata o próprio conhecimento e comecem com coisas de seu interesse. Ah, professor, eu tenho interesse por música. Busque estudar mais música. Ah, professor, eu tenho interesse por cinema. Busque conteúdo sobre cinema. Ah, professor, busca, né, vai tentando desenvolver essas habilidades autodidatas em coisas que você tem interesse, entenderam? Essa aqui foi a referência da nossa aula de hoje. Além do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Para vocês entenderem que disciplina, planejamento e saber elencar prioridade não é abandonar a diversão, mas é divertir-se com certa segurança, né? Por quê? Porque você vai ter feito o que tem que fazer e feito o que tem que fazer, você vai conseguir se divertir, porque você vai ter obtido mais segurança para isso, né? Mantenha os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu coloquei aqui essa capa do Tio Patinhas, onde ele está praticando esporte dentro da caixa forte, né? Mostrando que educação financeira e o tema dos esportes também podem caminhar junto, porque ambos também desenvolvem resiliência, disciplina, planejamento, né? Então,
Eu espero que vocês tiram dessa aula uma palavrinha, uma palavrinha. Sejam obstinados. Obstinação, né? Sejam obstinados. Tirem essa palavra, obstinação. Não desistam na primeira dificuldade das coisas. Não desistam de buscar sempre mais conhecimento também de forma autodidata. Por quê? Porque tanto a escola quanto a faculdade, quando vocês estiverem, vai ajudar a aprofundar certos conceitos? Sim, vai ajudar. Mas se você para só nisso e também não busca mais, né, você não vai conseguir também crescer. Né? Então, por isso que é importante desenvolver essas 3 competências: planejamento, disciplina e saber elencar prioridades, né? Para que vocês consigam evoluir também quando acabar essa fase aqui da vida de vocês, que é a escola ou coisas do tipo, entendeu? Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquei aqui com essa imagem do Tio Patinhas praticando esporte dentro da caixa forte. Para vocês terem mais obstinação. E se vocês não gostam de esporte, que procurem desenvolver essas mesmas habilidades na parte da educação financeira também, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. Muito obrigado mesmo por ter assistido. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula da nossa eletiva oficina do Tio Patinhas.